começamos a aula de hoje? Então hoje eu vou falar sobre um assunto muito interessante, porque nós vamos entrar na parte dos verbos. Vocês se lembram disso do terceiro ano, pelo amor de Deus. Tem que se lembrar, hein? Vamos para mais uma aula? Muito animada porque hoje é sexta-feira e você vai dar um pouquinho de sossego para a mamãe e para o papai e vai poder dar uma descansada no final de semana. Então vamos para nossa aula. Caderno aberto, presta atenção, olha em mim, vamos lá. Vou conversar com vocês. Opa, esqueci aqui, ó. Locução verbal. O que é locução verbal, pessoal? Locução verbal é a combinação de dois ou mais verbos que expressam a mesma ideia numa frase. Nossa, quanta coisa, eu vou ficar maluco. Calma. Através dos exemplos vocês vão entender bem o que eu tô falando. Tá. Essa frase é composta de dois verbos ou mais. Esses verbos é um verbo auxiliar mais um verbo principal, tá? Eu vou exemplificar isso para vocês, vocês vão entender rapidinho o que eu tô querendo dizer. Vamos lá. Entramos para as nossas partes dos verbos. O que é verbo? Eu cantei de manhã. Verbo cantar. Lembra disso? Eu chorei de noite. Verbo chorar, tá ok? Então, vamos lá para um exemplo bem bacana. Acompanha comigo. Michela vai chegar tarde. Michela vai chegar tarde. Michela, você vai chegar tarde? Ó, vamos lá, pessoal. O que eu quis dizer de dois verbos numa mesma frase? Isso é locução verbal, tá? Vai, pessoal, é verbo ir, tá? Então tá. Chegar é um outro verbo. Então vocês podem observar que nessa frase aqui eu tenho dois verbos. Esse verbo aqui, o vai, ele é chamado de verbo auxiliar. Tá pequena a minha lousa, mas semana que vem eu vou ter uma grande. Chegar é o verbo principal da frase, tá? Principal. É o verbo principal. Pronto. O que é isso? Isso é locução verbal. É quando uma frase apresenta dois verbos. Agora, eu posso exemplificar isso de uma outra maneira, pessoal. Como? Fazendo essa frase se tornar, ter apenas um verbo principal, certo? Então vamos lá. Michela chegará tarde. Chegará. Eu não havia dito para vocês, Michela vai chegar tarde. Haviam dois verbos. Agora, essa frase passou a ter um verbo principal, que é qual? Chegará, ok? Vamos para o próximo exemplo. Antônio vai ficar em casa. Tá ótimo. Vamos ver se você entendeu o que eu quis dizer. Quais são os verbos dessa frase? Porque tem dois. Tá, vamos lá. Vai ficar. São dois verbos na mesma frase. Porém, esse verbo aqui é um verbo auxiliar. E esse aqui é o verbo principal. Tá ótimo. Como é que eu transformo nessa frase para que ela fique com apenas um verbo, tá? Por enquanto, isso aqui é uma frase que tem uma locução verbal. Agora eu vou fazer com que ela tenha apenas um verbo principal. Antônio ficará em casa.
certo? Então, dessa maneira, ele passou a ter apenas um verbo principal. Eu espero que você tenha entendido. Até a próxima aula. Fique com Deus!